Olá, galera. Hello. Nossa aula de hoje vai ser bem mais simples, tá? Porque ela vai ser a continuação da aula passada, ok? Nós vamos dar os recados importantes primeiramente, né? Este conteúdo tem que estar no seu caderno, tá? Então você vai escrever semana de 11 a 15 de maio, pauta, exercícios de compreensão do texto How Can I Feel Better About My Body, da página 17. Na aula passada vocês deveriam ter me enviado, né, a tradução desse texto. Então, aqueles alunos que fizeram a tradução do texto, de certa forma, eles vão ter um pouquinho mais de facilidade para fazer os exercícios de agora, tá bom? Bom, você vai copiar todos os enunciados em inglês no seu caderno, tá? Todos os exercícios estão em inglês, os enunciados, e vocês vão copiar esses enunciados em inglês no caderno. A cópia é importante para no aprendizado de língua estrangeira, tá? Lê a tradução das perguntas em português antes de reler o texto em inglês. Eu fiz um slide com a tradução dessas perguntas, tá bom? Então, vocês poderão ter acesso a elas aí deverão ter acesso a elas para entender o que é que o exercício está dizendo, embora eu vá traduzir agora de novo no vídeo, tá? Responda as questões em português, não é necessário copiá-las, as suas respostas você vai escrever em português, né? E aqui tá confuso, mas o que não é necessário copiar são as perguntas que eu traduzi aqui no slide, tá? Essas perguntas em português você não precisa copiar. Atenção, as possíveis respostas em inglês não serão traduzidas. Tentem entendê-las conforme as palavras em inglês parecidas com as em português. Vocês já vão entender o que é que eu estou querendo dizer quando eu mostrar o exercício. Nesse slide, então, eu tenho a tradução, tá? Se você quiser, você pode assistir a aula agora e enquanto eu vou falando, você vai pausando e já vai fazendo os exercícios. Ou, se você quiser fazer depois, você não quiser ouvir o vídeo todo, você volta aqui na tradução das perguntas, tá? O ideal é vocês fazerem junto com a aula, porque aí não acumula tarefa, né? E você está assistindo a aula aí de forma ativa, tá certo? Então eu não vou ler essas traduções aqui agora, porque eu vou traduzir novamente conforme eu for vendo o vídeo com vocês, tá? Elas vão ficar disponíveis aí para vocês. Bom, o exercício 17, esses exercícios eles estão todos na página 18. O exercício 17 diz o seguinte: Who is the text? How can I feel better about my body? Addressed to. A quem o texto, e aí vem o nome do texto, How can I feel better about my body? Ele é direcionado. A quem esse texto é direcionado? Ele serve para quem? Quem seriam as pessoas que poderiam ter interesse no assunto abordado no texto? Choose A or B and write the answer in your notebook. Você vai escolher a alternativa A, a alternativa B ou a alternativa B. E aqui você escolher, você vai escrever no seu caderno. Então, na hora da resposta, como é que vai estar? Vai estar o número 17 referente ao exercício, o enunciado em inglês e ou kids ou parents. Na resposta sua tem que estar apenas a resposta que você escolheu. Ah, Paula, eu copiei tudo e assinalei. Tem algum problema? Não tem problema. Gente, kids, por favor, eu acho que no 9º ano todo mundo já sabe o que é kids. Se não sabe, você está com problema, tá? Então corre atrás aí do prejuízo. E parents, lembre-se de que é um falso cognato. Parece parentes, mas não é, é outra coisa. Inclusive, em todas as minhas aulas, quando eu dou exemplo de falso cognato, esse é o primeiro exemplo em que eu penso. Bom, depois, ainda na página 18, né, os exercícios 18 e 19. In your notebook, write T, true, or F, false. No seu caderno, escreva verdadeiro ou falso. Then, correct the false statement. Isso aqui eu não pedi para fazer, esquece, tá? Vocês só vão... Vocês vão escrever aqui as 3 alternativas em inglês, A, B e C. Puberty happens at the same time for every child. Essa palavra apareceu no texto, eu fiz comentários sobre ela. Se você tiver dúvida agora, volta lá e assiste a aula da primeira semana.
tá? Tá disponível lá no grupo, é só procurar. It's not possible to accelerate puberty. Ó, o cognato. There is a chance of feeling differently about your body as it changes. Change também foi traduzido lá, body foi traduzido lá. Chance, ó, cognato, cognato. Lembrando que not é não, então essa frase aqui é uma frase negativa, tá? Então o que você vai fazer? Você vai procurar lá no texto frases parecidas com essas, às vezes elas estão até exatamente da mesma forma, mas às vezes não. Então você vai procurar ou essas frases ou frases parecidas com elas, e aí você vai ver se o que está dizendo aqui tem alguma diferença do que está falando lá. Se tiver diferença, vai ser falso, tá? Daí você vai escrever na frente o que você acha que é falso, o que você acha que é verdadeiro, tudo bem? Aí você pode, tanto faz, você pode escrever em português ou em inglês. Lembrando que true é verdadeiro e false é falso. Depois o exercício 19. What examples does the text provide for being active? Quais exemplos que o texto mostra de sermos ativos? O que o texto fala que as pessoas podem fazer para se sentir ativas, tá? Write the answer in your notebook. Escreva a resposta no seu caderno, lembrando respostas em português, tá? Não vai copiar coisa lá do texto de qualquer jeito, não. Which fragment below contains a word in bold with the same meaning of hurry up in they may wish they would hurry up and grow? Qual é a alternativa abaixo, o fragmento abaixo, que contém uma palavra em negrito com o mesmo significado de hurry up, tá? E aí eu coloquei lá na tradução, e hurry up significa depressa, apressado, apressar, tá tudo relacionado a adiantar, tá? E aí, vocês vão procurar aqui, ó, ou rush ou lifts, está relacionado, um deles apenas, tem o mesmo significado de hurry up nessa frase aqui, ó. They may wish they would hurry up and grow, tá? Que significa, eles podem desejar, eles podem querer acelerar, crescer mais rápido, né? Aí você vai choose A or B and write the answer in your notebook. É igual aquele outro exercício lá, o exercício 17, tá? Você vai ver qual é que você acha que tá correta e aí você vai escrever somente a que você acha que tá correta. Gente, mas Paula, eu não sei o que é rush, eu não sei o que é lifts. Bom, essa frase aqui, olha, as duas frases estão no texto, elas estão entre aspas, elas são citações diretas, ó, tá vendo? Essa frase aqui, ó, principalmente, eu acho que eu traduzi weights, tá? Mas se você encontrá-las, encontre-as lá, veja o que está escrito antes e o que está escrito depois, que você vai descobrir se vai ser rush ou vai ser lifts, que vai ter o mesmo significado de hurry up, tá? Vou repetir, ó. Procura essa frase lá. Leia o que vem antes, leia o que vem depois. Se estiver falando sobre crescer rapidamente, adiantar o crescimento, querer crescer muito rápido, vai ser essa, tá? Se não estiver falando nada sobre crescer de forma adiantada, sobre pressa de crescer, não vai ser. Daí você faz a mesma coisa com a letra B, tá? É simples, mesmo não sabendo o significado de todas as palavras. Gente, os exercícios 21 e 22 vocês não vão fazer. Por que vocês não vão fazer? Porque são exercícios linguísticos, tá? Então, olha lá o 21, ó. Não são exercícios de interpretação de texto, são exercícios que envolvem o estudo da gramática. Então, ó. Focus on like in the fragments below and choose the correct statements that follow. Dê atenção aí, dá uma olhada, né, ao like que estão aqui nesses fragmentos e escolha a alternativa correta, tá? Então, o like, vocês devem se lembrar dele como o significado do verbo gostar, né? Mas ele também pode ser uma conjunção. Ele pode ser um termo de comparação. Então, olha só. Develop big muscles like teen guys and adult men have. Desenvolver músculos grandes como, da mesma maneira que garotos adolescentes e os adultos têm. Então, vejam que o like aqui, ele não é o verbo gostar. Ele funciona como um termo de comparação, tá?
E aqui está comparando o quê? Os músculos grandes das pessoas, das crianças que querem ter músculos grandes com os músculos dos adultos. E aqui no fragmento 2, ó, it's good to accept and like the body you have. É legal você aceitar e gostar do corpo que você tem. Então vejam que o like aqui ele funciona como um termo comparativo, tá? A gente pode usar os termos como, da mesma maneira que, igual, e o like aqui como verbo gostar. Então o exercício está pedindo para a gente ver quais são os fragmentos aí com os seus respectivos significados. Então eu vou explicar esses exercícios para vocês não têm que fazer nada, aqueles é óbvio, né, que quiser copiar os exercícios, que quiser pausar o vídeo e fazer as observações necessárias, aproveitem, vocês estão tendo aula de inglês, tá? Mas não há obrigatoriedade de colocar na tarefa esses dois exercícios. Então, a letra A. Like has the same meaning in the fragments above. Aqui está dizendo que o like ele tem o mesmo significado nos fragmentos acima. Eu já falei que não, tá? Essa alternativa aqui ela é errada. In fragment 1, like means similar to and it introduces a comparison. Ó, eu falei de termos comparativos, tá vendo? Então, no fragmento 1, o like significa a mesma coisa que igual, da mesma maneira que, e introduz uma comparação. Ok, essa alternativa está correta. Em fragment 2, like is a verb. No fragmento 2, o like é um verbo, ok. Então, a A está errada, a B está correta e a C está certa. A C também está correta, tá? Aí no exercício 22 vem outra questão que é sobre o verbo modal. Eu trabalhei o ano passado com os nonos anos os verbos modais, o can, could, may, o might, tá? Então é a mesma coisa, tá? Então olha só. Focus on may and might in the fragment below and notice that they express the same idea. Analise o may e o might no fragmento abaixo e observe que eles expressam a mesma ideia. What is it? Que ideia é essa? E choose A or B and write the answer in your notebook. Você vai escolher A ou B, né, como a resposta correta. Então, olha só. They may feel awkward at first. They might feel proud too. Other kids develop much later. They may wish they would hurry up and grow. Então, o exercício está dizendo que eles expressam a mesma ideia, que é uma ideia de possibilidade, tá? Que possibilidade que é essa? Ó, to talk about permission, falar sobre permissão. To talk about the chances of something happening. Falar sobre as chances de algo acontecer. A alternativa correta é a letra B, porque aqui está dizendo assim, ó, eles podem se sentir estranhos no começo. Eles podem se sentir orgulhosos também, ou poderiam se sentir orgulhosos também. Outras crianças se desenvolvem muito tarde. Elas podem querer, desenvolver-se mais rapidamente, tá? E crescer. Então, gente, tanto o may quanto o might introduzem a ideia de possibilidade, de poder acontecer alguma coisa, de algo ser possível de acontecer, tá? E geralmente a diferençazinha que tem entre eles é a questão do tempo. Então a gente usa o may para o presente e o might para um futuro do pretérito, né? Eles podem se sentir estranhos, eles poderiam se sentir orgulhosos. Mas essa explicação é uma explicação bem superficial e, como eu disse, nós não vamos adentrar aí a essas questões gramaticais, tá bom? Bom, último recado. Tarefa de casa para mim. Tirem as fotos. Certifiquem-se da qualidade das fotos. Eu já indiquei para alguns alunos um aplicativo chamado CS Cam Scanner, que é muito bom. Ele escaneia a foto, trata a luminosidade da foto, ela fica numa qualidade perfeita, tá? Não se esqueçam de enviar as tarefas, então, galera, até terça-feira da próxima semana. E vocês têm que colocar o nome completo e a série de vocês, por favor. Ok? Bom, plantões às quintas-feiras. Quinta-feira estamos lá. Qualquer dúvida é só chamar lá.
Abraço!